Antes de mais nada, eu queria esclarecer algumas coisas que me perguntaram no privado, certas questões. Essa fumaça que vem aqui é incenso, tá? É meu incenso. Não é nenhuma outra coisa, não. Fica tranquilo. E vamos lá. Meu nome é Eric Silva, sou médium espírita, ou espiritualista, né? Magista do espírito e magia do caos. Iniciado na alquimia, que é a arte de transmutar as energias, né? Hoje, a live é sobre mediunidade. Graças a Deus chegamos. Chegamos a esse ponto, finalmente, né? As lives anteriores eram introdutórias, né? É tudo um caminho, né? Como diz o próprio título, é uma jornada espiritual. E essa jornada finalmente nos trouxe hoje para a mediunidade. O que é mediunidade? Como é que ela ocorre, né? Ela é tudo que abrange sensações que não são descritas pelas pessoas, ela é tudo que abrange, enfim. A mediunidade é a comunicação e a interação com seres incorpóreos, né? E o que são seres incorpóreos? Todo aquele que não está vivo no físico, né? E aí você pode perguntar, mas e aquela história de ET? Então, eu vou falar uma grande novidade, alguns não vão gostar. ETs existem, não no sentido de Hollywood, não no sentido que a gente vê em filme, mas eles existem. Inclusive, as pessoas que eu atendo, eu trabalho com eles, tá? São seres de outra nível de terra, né? Eles têm a terrinha deles lá, que ela está no nível melhor, né? Por isso que eles conseguem, na vida deles, lá visitar a gente aqui de forma de alma, né? Que a alma é o espírito que está encarnado. Como diz no próprio livro do Allan Kardec, tem no capítulo dos exilados, né? No livro dos espíritos, tem lá no capítulo dos exilados que existem milhares e milhares e milhares de civilizações em determinados âmbitos, determinados diversos planetas, milhares de planetas, inclusive milhares e milhares e milhares de almas dentro da nossa própria Terra. Então vamos começar devagar. Mediunidade. Mediunidade é tudo aquilo que você consegue se comunicar ou trocar energia. A comunicação, a linguagem universal, por exemplo. Se você pega a música no planeta Terra, a música é uma linguagem universal, né? O cara que estuda música no Japão vai entender a música que eu estou tocando aqui no Brasil. E o cara que estuda na Rússia, o cara que estuda na África, a música, ele vai entender a música que eu estou tocando aqui no Brasil. Então, música na Terra é a linguagem universal, se você for parar para pensar. Só para dar um exemplo. Agora, em questão de espiritualidade, a energia é a linguagem universal. Como assim? Né? Como assim a energia é a linguagem universal? Sabe aquela hora que você está chateado, tá fechada ou tá irritada e a outra pessoa entende que você está se sentindo daquele jeito? Ela sentiu a sua energia. Então, isso é metade de uma mediunidade, porque você está vivo e a outra também, né? Agora, quando você sente essa mesma energia do nada, pode crer que tem um espírito do seu lado. Pode crer. Ou do seu lado, ou focado a consciência dele, que quando a gente falece, a gente não tem olho, então a gente foca a consciência. Então pode crer que aquela pessoa está focando a consciência em você. Seja sem querer, seja por querer, seja. Então você está mediunizando. Então é por isso que por isso que Kardec diz que todo mundo é médium. Porque todo mundo é intuído, todo mundo sente as coisas, todo mundo faz isso, faz aquilo outro. Só não se dá conta, esse é o ponto importante, só não se dá conta que aquilo tudo que a pessoa está sentindo, todas aquelas informações que não vêm em palavras, que ela está tendo ali, que ela está tendo acesso, isso é mediunizar. Tá? Isso é mediunizar. Para ser médium, você não precisa, porque existem dois significados da palavra médium, né? O médium de uma forma geral e o médium que trabalha, que mediuniza de forma consciente, né? De forma induzida, coisa e tal, né? Mas, de qualquer forma, não existe uma separação desses dois significados, porque todo mundo mediuniza. Uns sabem que estão fazendo, outros não sabem, não percebem que estão fazendo. Mas todo mundo tem as capacidades para fazer isso, tá?
a mediunidade não é uma coisa externa, não é uma coisa que você tem que olhar para fora, não é uma coisa que você tem que ver a parede, não, é uma coisa que você tem que olhar para dentro, é uma coisa interna, é uma coisa que você sente, é uma coisa que você observa, é uma coisa que você alcança dentro de você, né? Porque muitas pessoas ficam relatando ali, basicamente o seguinte, não, eu era muito brigado com meu tio, aí meu tio faleceu e hoje em dia eu sinto raiva de tudo. Você está mediunizando seu tio, pô. Seu tio não evoluiu, ele está do seu lado aí, querendo encrencar com a tua vida, pô. Isso é claro, isso é evidente, porque isso é mediunizar. Isso é mediunizar, né? A partir do momento que todo mundo é médium, só não, o tal do despertar é bem colocado nessa parte que eu estou falando. Porque a pessoa desperta para as próprias sensações. A pessoa acorda de uma vida puramente instintiva e arracional e começa a entender o que se passa com ela mesmo, dentro dela. Poxa, vamos lá, você está quase dormindo lá. Já teve aquela sensação de ser empurrado para dentro do corpo? Exatamente. É um outro espírito você estava quase fazendo a projeção astral que todo mundo faz toda noite, e do nada vem um outro espírito e te empurrou assim, de bobeira. Bum, volta. Isso acontece pra caramba. Isso é mediunizar, você está em contato com outra pessoa, pô. Você está em contato com um ser incorpóreo. Isso é mediunizar, né? Então, a mediunidade ela é mais simples do que do que as pessoas conseguem conceber, né? Mas existe um fator muito importante, é mediunizar com consciência, mediunizar com educação mediúnica. E como é que se faz isso? A reforma íntima, nas 7 outras lives ali que a gente fez junto, a gente pode pegar aquele conteúdo e estudar por ali para fazer uma reforma íntima. Como é que é a reforma íntima? Você quer mediunizar, sei lá, um terrorista, ou você quer mediunizar, sei lá, Emmanuel? Existe uma diferença muito grande. E como é que você faz isso? Poxa, vamos lá. Se você age como um terrorista, o Emmanuel vai brotar na tua casa e falar, qual é, irmão, vamos trabalhar. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Porque a frequência é diferente. O que a gente chama tanto de frequência? A frequência vamos lá, você está no meio de uma galera que você conhece, tá? Você vai ficar perto dos seus amigos, vai ficar perto do seu chefe, vai ficar perto de quem você não conhece, vai ficar perto de quem? Você vai ficar perto de quem você tem mais afinidade. A frequência é isso. É como se fosse uma afinidade, entende? Tem algumas casas, alguns centros, alguns terreiros que usam inclusive a palavra afinidade. Não usam a palavra frequência. Frequência é nesse sentido, é quase um sinônimo para esse efeito. Então, se você tem afinidade com o terrorista, porque você só faz terrorismo, quem vai se aproximar de você é o Osama Bin Laden lá, é o maluco lá do Allahu Akbar, não sei. Não estou falando da religião, tá? A religião é ótima, inclusive eu gosto muito de estudar ela, o Islã. Mas, voltando, o que acontece? A mediunidade, ela é um fator, como eu já disse, interno, né? Então, se ela é um fator interno, e a gente acho que é senso comum que a gente conhece aquela, entre muitas aspas, lei, que diz que mais ou menos você atrai a forma como você age. Não é você atrai o que você pensa, isso não existe, isso é absurdo. Você atrai o que você faz, certo? Porque se eu pensasse se eu atraísse o que eu pensava, eu estaria milionário pra caramba. Mentira. Mas eu estaria ajudando muito mais gente do que eu consigo ajudar hoje em dia com dinheiro, né? Porque infelizmente a gente tem que ter para conseguir comer, né? Então, você atrai aquilo que você faz. Se você ajuda as pessoas, você é ajudado, né? Então, se você ajuda as pessoas, que o nome disso é a caridade, a caridade engloba ajuda, engloba esmola, engloba tudo isso. A esmola, na verdade, é pequenininho diante da imensidão da caridade, né? Depois dá uma lida na história de São Francisco de Assis, vocês vão gostar. Aí, o que acontece? Se você é ajudado, você começa a estudar sobre a mediunidade, você começa a ser preparado para receber as mensagens do além, né? Porque o que acontece? Tudo bem, eu só estou fazendo a coisa boa, eu só estou fazendo a coisa certa, mas eu não estou recebendo nenhuma mensagem do além. O que eu devo fazer? Você deve estudar, né?
Porque o espírito só vai trocar ideia com você a partir do momento que você, que ele vê você estudando. O espírito, o seu mentor, a sua mentora, não está de bobeira. Ele está olhando para você, sentindo o que você está sentindo, mais ou menos. Ele está observando as coisas que você faz. Se ele vê que você está se preparando para uma comunicação com ele vai chegar junto, pô. Ele não vai te deixar de bobeira. Ele vai chegar junto. Agora, se os outros espíritos inferiores verem que você... inferior que eu digo é na iluminação, né? Se eles veem que você está fazendo besteira, fazendo isso, fazendo aquilo, ele vê que você está se preparando também para um contato mediúnico da determinada maneira deles, né? Então você até chega a observar a presença de um e de outro lado de maneiras completamente diferentes, né? Os espíritos de luz, eles aparecem até meio emborrachadinhos, assim. Eles aparecem... Não existe essa coisa de preto, vulto branco. Não, o nome disso é preconceito, tá? Porque preto e branco não tem absolutamente nada a ver com nada, né? A grande questão é é a energia que o espírito que chegou transmite, né? Então, porque vamos combinar o seguinte: você realmente acha que com 5 sentidos que o humano tem, ou 6, se você incluir a mediunidade, com 6 sentidos que o humano tem, ele consegue vislumbrar todos os efeitos que existem no universo? A gente já teve que criar máquina de raio gama, raio laser, raio X, raio não sei o que, infravermelho. A gente criou tudo isso aí para conseguir observar mais do universo observável, porque nossos sentidos são falhos, são pequenos, são poucos. Você vê o ornitorrinco, ele tem 8 sentidos, o golfinho tem 7. Então, calma aí. Não é preto e branco que você vai conseguir diferenciar uma coisa da outra, não, tá? Você consegue diferenciar pelos 6 sentidos, se alguns quiserem chamar assim, que é a mediunidade, que é a energia que a pessoa, que o espírito chega perto de você e passa e emana para você. É por ali que você vai conseguir ali realmente sentir e ver. Se o espírito chega e te passa paz, te passa conforto, te passa acolhimento, carinho, consolação, ele é um espírito de luz, pô. Porque a intenção dele é boa. Então, claramente, ali é um espírito, se não é totalmente iluminado, ele está tentando chegar na iluminação, fazendo essa forma de ajuda. Agora, se você começa a ser intuído na sua cabeça, vou pegar a peixeira e sair passando rodo aqui na vizinhança. Obviamente, isso aí é um espírito evoluído, e muito cuidado com ele também, inclusive. Eu sugiro que, se você tiver uma presença dessa, corra para o centro espírita fazer uma desobsessão a ele. Porque, né, se você chegou a esse nível de raciocínio, de pensamento intuído, o bagulho é louco. Eric, tá, mas o que é pensamento intuído e o que é meu próprio pensamento? Eu já entendi que você falou que a gente é intuído, né, pelos espíritos, e que é isso. Meu irmão, vou te falar o seguinte, desculpa a gíria do meu irmão, mas deixa eu te falar o seguinte. Desculpa, eu não vou aceitar ninguém na live, peço perdão. Porque o Cadu também não deixa se não for terapeuta. O que acontece? Quando não é você que está fazendo o raciocínio, quando aquela coisa vem do nada na tua cabeça, não é você, pô. Né? O cérebro da gente, ele precisa de uma construção de fatores para conseguir visualizar. Porque, por exemplo, estou com sede, eu penso, estou com sede. Aí eu inicio a minha cabeça a pensar, eu vou lá, quero beber água, vou botar o copo na bancada, vou pegar a água na geladeira, vou despejar no copo, vou guardar a garrafa na água e vou voltar. Isso é um pensamento que foi meu, porque eu construí, né? Os outros todos que a gente tem, que vem do nada, aparece aquela cena pronta na nossa tela mental, que é na nossa mente. Todos aqueles pensamentos que vêm do nada na nossa cabeça não é da gente. Isso foi intuído pra gente, de alguma maneira. Aí você que tem que avaliar se aquilo ali vai te fazer bem, vai fazer bem aos outros, vai fazer bem para todo mundo, ou vai fazer algum tipo de mal. E aí você difere, se você não conseguir sentir pela energia, é por aí que você difere se você está intuído por um espírito de treva ou por um espírito de luz, pô. Entende? É por aí. E quando você está intuído por um espírito de treva, basta você não seguir aquele pensamento, né? Eu costumo dizer que passarinho pousa, mas não deixa fazer ninho. Ou seja, o pensamento vem, mas eu não praticando aquele pensamento, eu me esforçando para pensar em outra coisa, por mais difícil que seja, tá? A vida é assim para todo mundo, meu irmão. É difícil pra caramba para todo mundo, e todo mundo consegue, você também consegue. Então, por mais que o passarinho do espírito ruim pouse na minha cabeça e fique me jogando ali
imagens ruins, ideias ruins, eu não deixo, eu vou assistir um Faustão, eu vou assistir um Luciano Huck, eu vou ler um livro, eu vou fazer qualquer coisa que tire aquele pensamento que foi intuito da minha cabeça. E por mais que o espírito insista, eu insisto junto, pô. Eu também sou um espírito, pô. Só estou encarnado. Entende? E a partir do momento que a gente tem consciência disso, todo mundo aí é responsável sobre isso agora, valeu? Tamo junto. Porque é assim que Deus avalia, né? Quando a gente faz as coisas por forma irresponsável, a gente é menos culpável de quando a gente faz as coisas de forma responsável, né? Porque a gente sabe do que a gente está fazendo, a gente sabe do que a gente está se deixando fazer. E aí quando a gente pratica mesmo assim, ele fica meio chateado com a gente, né? Porque, por exemplo, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é muito boa. Mas Kardec perguntou, mas e os canibais? Eles são menos culpáveis? Aí o Espírito falou, cara, os canibais não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo ali. Eles não sabem que aquilo ali é errado, que aquilo ali não sei o quê, que aquilo isso, que aquilo. Eles não fazem ideia. Eles são menos culpáveis do que uma pessoa que claramente sabe que está fazendo mal e mesmo assim ainda pratica, né? Mas vamos voltar para a mediunidade. É só para dizer aqui que a produção também ela tá meio dodói. Então hoje não temos produção e eu não estou conseguindo ler nenhuma pergunta aqui, tá? Porque não está aparecendo nada na minha tela aqui. Vamos ver se eu consigo modificar alguma questão em relação a isso. Não consigo ver nenhuma pergunta. Tá? Se a produção quiser brotar aí com as perguntas daqui a pouco, eu agradeço. Mas eu não sei se ela vai conseguir, tadinha, tá doente. Mas a mediunidade... Tá bom, vamos lá. Mediunidade. Mediunidade de premonição. Vou dizer algumas. Mediunidade de premonição, de intuição, empata, física, de efeitos físicos, psicográfica, auditiva, visual, enfim. Tá. O que acontece? Se eu vejo, qual é o chakra que está sendo influenciado pelos espíritos? Lembra que na última live a gente falou sobre como a gente vivo consegue influenciar o chakra da outra pessoa viva também? Consegue? Não. Mas tem que se preocupar com isso, porque, por exemplo, se eu olho para o estômago da pessoa e fico ali pensando coisas do tipo, será que é amor de fome, coisa e tal, você está influenciando o chakra da barriga da pessoa com o seu chakra frontal. É óbvio. Então, quando o espírito vem e me faz enxergar os outros espíritos, ele está influenciando o meu chakra frontal, né? E assim por diante, né? Existem os chakras primários e os secundários. Então os secundários estão na mão, nas pernas, daqui do lado, coisa e tal. E os primários estão aqui reto naquela árvorezinha que a gente já conhece. Então por aí vai. Quando é psicográfico, o chakra influenciado é o daqui, o laríngico, com o secundário da mão. E por aí vai. Então são várias misturas de indução energética dos espíritos diante dos nossos chakras para que a gente consiga realmente produzir um efeito mediúnico, né? Porque a mediunidade ela não cessa no simples fato de você trocar a ideia ali com outro plano. Não cessa nisso. Cessa com você também conseguindo fazer determinados mandamentos dos espíritos, né? O cara psicográfico, ele é um carteiro, já dizia Chico Xavier. Eu sou apenas um carteiro, eu sou um grande carteiro. E realmente é. Ele estava ali comunicando alguém com alguém. Ele não estava, sei lá, acabando com a fome do mundo com o poder da mente dele. Isso aí é coisa de Hollywood, coisa de gente maluca que, sei lá. Então o que acontece, né? Se bem que a gente tem algumas parcelas de efeitos que a gente mesmo pode fazer, porque a gente também é um espírito, a gente sempre tem que lembrar disso, né? A gente também é um espírito, a gente é um espírito e tem um corpo. Nós estamos, se você quer falar, nós estamos mediunizando 24 horas por dia, todo santo dia, porque nossa alma está ou em determinado chakra, né, que quem é mais sentimental, a alma geralmente fica por aqui, quem é mais racional, a alma geralmente fica por aqui, e por aí vai. Então, nós estamos mediunizando nosso próprio corpo o tempo todo, né? Porque a gente tem entre a alma, que a minha fica geralmente mais ou menos aqui. A minha alma está aqui, aí ela tem o perispírito dela. Aí ela tem dentro do perispírito dela o duplo etéreo. O que é o duplo etéreo? O duplo etéreo é o grande rim do perispírito, porque ele filtra
as irradiações da minha alma para o meu corpo, porque senão meu corpo explodia, basicamente. E aí quando eu começo a ter maus hábitos, a ter isso, ter aquilo tudo, meu perispírito fica cheio de furo, meu duplo etéreo fica cheio de furo, e eu começo a adoecer. Por isso que dizem que toda doença começa no espiritual, e aí ela vai pro corpo físico. Porque, cara, o que é o espírito? O que é a alma? A alma é o que eu penso. Literalmente, quando eu penso em pegar água na cozinha, como eu dei no exemplo agora há pouco, a minha alma, eu estou agindo. O meu raciocínio, a minha consciência é o que vai para outra vida, né? Não é meu corpo, não é uma coisa que eu desconheço, não é um conhecimento tão distante assim. É a nossa própria consciência que vai para lá. Por isso que eu falo, cara, todas as pessoas, mas é que não sei quem quando faleceu, eu vi ele, não sei o que lá, por causa de corpo, por causa de sexualidade, não sei o que. Não, cara, quando você desencarna, você vira uma bolinha de luz voando por aí, né? Logicamente que você passa pelo umbral para perder o perispírito, né? Para ele se desfazer ou se regenerar, mas com certeza você perde o duplo etéreo, porque o duplo etéreo só é um filtro entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então, mas por que quando eu vejo espíritos eu vejo ele em corpo? Porque quando o espírito, primeiro que o espírito de treva, ele não perdeu o perispírito, ele se esforça demasiadamente para não perder o duplo etéreo, porque ele gosta das sensações físicas. Ele gosta da energia do sexo, da bebida, do cigarro, da droga, da discórdia, da briga, da vingança, da raiva, da ira. Por isso que ele fica por aí, pô. Então, se eu sou uma pessoa colérica, se eu sou uma pessoa raivosa, quando eu fizer a passagem, eu vou voltar aqui que nem um louco, porque eu estou viciado naquilo. Né? Não tem gente, já ouviu aquela expressão? Aquela pessoa ali é viciada em adrenalina. Então, o que você acha que vai acontecer quando aquela pessoa falecer? Vai ficar um parque de diversões ali, absorvendo energia de todo mundo andando na montanha russa. Sei lá, por aí. É um exemplo, mas com certeza. Entende? O cara faleceu, ele era bígamo, ele traía demais, ele coisa e tal. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa quando fizer a passagem? O cara já era viciado nisso em vida, quando falecer vai fazer o quê, pô? Ele vai continuar naquela mesma intenção e vai intuir as pessoas vivas a fazerem, praticarem coisas naquele sentido, naquele intuito, para que ele possa se alimentar. E como o Cadu gosta muito de dizer, e eu concordo bastante, ele vai proteger para que aquela pessoa não se machuque, não se desabilite, não faleça, para que ela continue a alimentar ele, né? Porque você fala, o espírito de treva, ele é de treva, ele não é mongoloide, ele não é burro. Ele sabe o que ele está fazendo ali. Só que ele está fazendo uma coisa que não é iluminada, ele está fazendo uma coisa terrena, ele está fazendo uma coisa escura. O que é escuro? Escuro é quando eu estou num quartinho fechado, assim. Vem muito do movimento iluminista essa expressão, né? Vou para a luz ou vou para a treva. Isso veio do movimento iluminista francês, do século sei lá o quê, da Revolução Francesa, onde os iluministas estavam contra a monarquia. Por que eu sou iluminista? Cara, vamos fazer as coisas pela lógica. Isso é a iluminação, fazer as coisas pela lógica. O iluminismo, o Kardec era francês da época lá, cara. O que você acha que é a questão da iluminação? Vamos lá. Pô. Então, iluminação é raciocínio sobre as coisas. Muito porque se você não raciocinar sobre as coisas, alguém vai raciocinar por você, tá? E aí você vai acabar fazendo coisas que não vai ser legal pra você. É aquela típica frase, eu sei que não vai me fazer bem, mas mesmo assim eu vou fazer, eu quero tanto. Não, provavelmente não é você que quer muito, não, tá? É alguém que tá te intuindo aí a fazer e que ela sim quer muito. Você pode querer até um pouquinho só, mas a sensação, se há esse descontrole de querer muito, é muito grande. Deixa eu ver que horas são. Então, o que acontece? A mediunidade, eu não vou entrar ainda, não vou entrar hoje, nem em uma por uma, e também não estou fazendo aqui um curso de mediunidade, não. Tem muito curso legal aí nas casas, no centro, tem um no YouTube que é fantástico também, mas eu não vou entrar nisso não, tá? Então, nós vamos lá, vou ler uma psicografia aqui de Gabriel, que é meu mentor, que ele fez aqui pra gente, pra hoje. Vamos lá, deixa eu tirar o clipe isso aqui. Mediunidade é dom, é faculdade, é caminho, é forma, é carinho.
tudo tudo e mais ainda. Se deixa de se prender a um só contexto, ilumina para a ampla seara dos desígnios de Deus, né? Ou seja, porque o pessoal fala que mediunidade é fardo, pessoa fala que mediunidade é dom, pessoa fala que mediunidade é isso, que é aquilo, que é aquilo. Gabriel chegou e falou, mano, é isso aí tudo, né? Porque para mim, em determinado momento da minha vida, foi um fardo tremendíssimo, pô. Eu era um garotinho de 3 anos de idade, vendo um português na minha janela, decapitado, rindo pra cacete, e eu querendo dormir, né? E aí eu fazia aquelas coisas que criança faz, que é sair correndo chorando, né? E nesse momento a mediunidade para mim foi um fardo tremendíssimo. E em outros momentos também. Mas hoje em dia ela é uma forma de caridade, graças a Deus, né? Mas como é que eu atingi isso? Estudando, né? E não é muito estudo, não. Eu não passei... não é uma vida de eremitismo aí, estudando livros e livros. Eu gosto de estudar, particularmente. Mas é aquela coisa. Se você estuda o básico de um curso de mediunidade, que eles pegam um compiladinho assim das 3 principais obras de Kardec, que é Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, alguma coisa ali de Céu, Inferno e Gênesis, mas ele pega mais principalmente desses 3 primeiros livros e fazem um curso baseado naquilo para que você possa se desenvolver, para você se entender. O que é se desenvolver? É entender as coisas que acontecem com a gente. Sabe quando você está quase dormindo? Você ainda não está dormindo, você ainda não foi para o quarto, mas você está na sala que é assim. Maconheiro chama de Morgana, né? Aí você está lá na sala que é assim. E aí você está voando pra caramba, seus pensamentos estão lá longe. O nome disso é emancipação da alma. Isso está nos ensinamentos de Kardec. É quando a sua mente, a sua consciência se expande além do que os seus olhos conseguem ver. E você realmente se transporta àqueles lugares ou determinadas épocas, ou enfim, determinado ano passado, ano presente, sei lá. Então vamos lá. É elo da corrente com quem caminha de transpor as bondades de Deus. Um canal largo de transporte de responsabilidade divina. O que acontece? Essa parte aqui é bem legal, bem bonita que ele fala, que a mediunidade é um elo que a gente que é médium, ou que todo mundo que observa que a sua própria mediunidade, é um elo que todas essas pessoas têm com o divino direto. É um canal, mano. É um telefone sem fio que você tem com Deus, sabe? Claro que tem os intermédios, né? Tem o seu mentor, aí tem o maluco mais acima dele, e por aí vai, até chega a Deus. Então é um elo, é um canal mais largo do que as pessoas que ainda não despertaram. E o canal delas é um pouquinho menor. Não que não funcione, funciona. Mas o seu canal é mais largo. No que sentido? Você se comunica de volta e você sabe dizer o que você está passando, você sabe entender o que você vai passar às vezes, você troca uma ideia. Então, é um canal mais largo, com Deus, né? Isso é maravilhoso. Desde que, né? É aquela questão que a gente estava falando antes, desde que você não atue como terrorista, ou como uma pessoa malvada, ou como uma pessoa que atua pela raiva, como a gente falou nas outras lives. Vamos lá. Mas também é o dia, é a labuta, é o reconhecimento dos deveres e o entendimento de sua posição evolutiva. E também necessidade evolutiva. Necessidade evolutiva o que é? Não é só isso que eu falei, que é a forma íntima, isso é uma necessidade evolutiva. Mas muito mais do que a necessidade evolutiva, o que é exatamente? Eu estou sofrendo muito numa situação. Por que eu estou sofrendo muito nessa situação? Tem 45 pessoas à sua volta dizendo, tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. E você lá, o que eu tenho que fazer? Você tem que ter paciência. Isso é a sua necessidade de evolução. Se a situação claramente manda você ser mais amoroso, mais paciente, mais sincero, mais isso, mais aquilo outro, essa aí é a sua necessidade de evolução do momento. É a prova que Deus botou na tua vida para que você evoluísse. O que é evoluir? É superar, pô. Se você não age de acordo, você não supera e aí você não evolui, né? Então, ser médium é você reconhecer diariamente a labuta que é ser médium, né? Você fazer as caridades, fazer os atendimentos, ajudar os espíritos desencarnados também, que isso é a principal parte, aliás, eu acho.
E ajudar os encarnados, né? Com a consolação, trazendo a eles o alívio da dor, né? E ajudar a si mesmo na sua própria evolução. Se vence a treva com amor. Se dá ao ignorante o ensino e compreensão com carinho. É ser médium. E ser médium é aprender sobre essa caridade. O que quer dizer? A treva, você não combate um maluco que tá querendo te bater, querendo brigar com você. Você não combate essa pessoa querendo bater nela, querendo brigar com ela. Você tem que superar isso e entender que se você agir em treva, para deter uma pessoa em treva, você está na treva junto com a pessoa e não tem diferenciação nenhuma aos olhos de Deus. Então, ser médium é você reconhecer as energias das coisas que acontecem ao dia a dia, sabe? Porque a energia densa, ela é muito convincente, ela é muito atrativa, porque a gente veio do denso, eu já disse isso na nossa última live. A força ardente interna de ver o necessitado e o infeliz e a compulsão em auxiliar. O médium geralmente nasce com isso, né? Quem é médium natural, ele nasce com essa compulsão absurda em querer ajudar. A pessoa que tem mais proximidade com a mediunidade, né? Que tem mais um pouco de entendimento, nem que seja instintivo da mediunidade, ela sente essa... preciso ajudar, preciso ir ali, fazer acontecer. Por quê? Porque está sentindo a vibração da pessoa, está sentindo a energia da pessoa mal. Só não sabe ainda que está sentindo a energia. Porque sente a energia, mas não está nomenclaturado o fenômeno que está acontecendo ali. Sabe? Eu senti aquela pessoa tão para baixo. Poxa, é isso. O sentimento na forma mais sutil, ou seja, o sentir mais trabalhoso de haver, e por isso é treino. O que acontece? A mediunidade com os espíritos de luz, ela não é aquela coisa pesada, pancadona, não, ela é sutil, ela é leve, ela é serena, ela é tranquila, suave, ela é miúda, sabe? Ela vem no despacito aqui assim, entendeu? Ela não é aquela coisa gigante, enorme, explosiva, que se é explosiva não é de luz, né, minha gente? Vamos combinar. Deus não solucionou alguns. Salvou-os em missão. Porque todos chegam a Deus e são, meu Deus, canais. Deus está na consciência. O que ele quis dizer? Que algumas pessoas que viveram sobre a Terra e eram médios, né, como o Espiritismo gosta de falar muito disso, né, o santo tal era médio, por isso que ele conseguia fazer aquilo, Jesus também, não sei o que, coisa e tal, Malaquias desce aqui, não sei o que, essas coisas todas. Ele fala que essas pessoas estavam em missão, né? Então a mediunidade dela estava muito mais aflorada, a pessoa já sabia de tudo, porque tinha um espírito do lado da pessoa falando com ele o tempo todo ali, ó, é isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Que nem fez com Allan Kardec, só que Allan Kardec não era médium e fez aquilo por um curto período de tempo. Allan Kardec não era médium, ele visitava médiuns o tempo inteiro, né, durante algum tempo da vida dele, e perguntava a mesma pergunta para 30 cabeças, e as 30 cabeças, quando falavam a mesma coisa, ele chegava à conclusão, bom, só pode ser isso. E várias outras formas aí que ele utilizava, que é o método racional, sei lá o que lá que ele usou. Então a psicografia é essa aqui. Produção, tem como trazer pergunta? Porque eu não estou conseguindo ver aqui. Só um minuto. Que a produção está vendo. E aí, muitos fenômenos que acontecem no dia a dia. Vi uma luzinha amarela, vermelha, roxa. Essa é uma mediunidade muito legal, porque aí são os nossos amiguinhos de outros lugares, tá? Isso é muito bacana. A produção veio. Só tem uma pergunta aqui, porque eu saí sem querer. Aham. Desapareceu, só tem uma pergunta. Diga lá. Medli, mas se esse espírito se encostar em outra pessoa, fizer com que a pessoa só fale em se matar, o que esse espírito quer? Quer induzir o suicídio, né? Porque provavelmente, na verdade, não existe muito, eu não gosto de usar essa expressão, se encostar em alguém, né? E já me aparece aí tanta informação, Merli. Porque o que acontece? Se a pessoa está induzindo a outra ao suicídio, é porque é um karma da vida passada dela. Provavelmente essa pessoa que está sendo encostada aí, provavelmente essa pessoa que é o poste, sei lá, não sei como é que eu vou chamar,
ela induziu esse próprio obsessor ao suicídio numa outra vida. Né? Muito provavelmente é isso aí mesmo. Mas o espírito não se encosta, o espírito, ele tá por aí, ele se aproxima, ó, faz merda aí. Opa, desculpa aí, faz besteira ali, faz besteira lá, faz besteira aqui, faz besteira assado. Se a gente der ouvido, a voz fica mais forte, a tela mental fica mais poluída com essas questões. Mais alguma aí, produção? Chegou alguma coisa? Então, minha gente, muito obrigado pela participação. Eu acho que eu vou ter que encerrar por aqui. Eu vou responder as perguntas nos comentários, tá? Porque realmente estou com emergência familiar hoje. Excepcionalmente hoje. A gente começou mais cedo, mas eu vou continuar nesse tema, tá bom? Então, paz e luz, beijos.